Vamos estudar hoje a nossa segunda competência, que é compreender os lançamentos contábeis de débito, crédito e saldo. Bom, vamos partir, do que estudamos na aula passada. Nós vimos os ativos, passivos, patrimônio líquido, receita e despesa. A ideia hoje é vermos como é que a gente faz para fazer lançamentos contábeis, tratando da escrituração contábil. A escrituração contábil, ela parte do método das partidas dobradas, desenvolvido por Luca Pacioli, e a essência desse método é apenas registros a débito e crédito, partidas dobradas, e não existem débitos sem um crédito correspondente. Esses débitos e créditos, não necessariamente uma conta a débito terá uma conta a crédito. O que ele fala, a essência do método é que o total de débitos em valor precisa ser exatamente igual ao total de créditos em valor. Esses débitos e créditos são feitos nas contas, que a gente vem falando em contas. Essas contas são os elementos controlados, os elementos patrimoniais são controlados por meio dessas contas, que nada mais é do que um registro, uma técnica específica que a gente tem para controlar cada elemento patrimonial. Então, cada elemento corresponde a uma conta específica. Essa conta, o título dessa conta precisa te remeter ao elemento patrimonial que ela se destina. Os elementos de contas dentro do patrimônio, dentro de uma empresa, eles são registrados num plano que a gente denomina para a empresa plano de contas. Esse plano de contas tem descrita todos os elementos patrimoniais que essa empresa vai utilizar, que o contador vai utilizar no registro dessas movimentações dos elementos patrimoniais. E esses elementos, esse plano de contas, ele precisa ser o mais flexível possível, tanto para permitir a inclusão de novas contas que previamente não haviam sido visualizadas, como para retirar alguma conta que porventura não seja mais necessária. A representação gráfica dessas contas, a gente geralmente usa uma conta em T, conhecida como razonete. No lado direito ficam os débitos, no lado esquerdo o crédito e em cima do T o título da conta. O total entre débitos remonta o nosso saldo final. Então, débito menos crédito ou crédito menos débito, a depender da natureza das contas. Então, como a gente estudou no capítulo anterior, os ativos e passivos são divididos no balanço, ficando os ativos, portanto, com natureza devedora, e os passivos e patrimônio líquido com natureza credora. Dessa forma, a gente faz a configuração do balanço, e é exatamente essa natureza que vai definir se essa conta deve ser debitada quando você vai fazer algum incremento nela, ou se ela deve ser creditada para algum incremento. Ok? Então, no geral, as contas de ativo devem ser debitadas, por ter natureza devedora, são debitadas para incrementos e creditada quando há uma diminuição dos recursos dessa conta. As contas de passivo são as obrigações, passivo e patrimônio líquido são de natureza credora, estão do outro lado do balanço,
Então, quando eu estou querendo fazer algum incremento nas contas de passivo, ao contrário do ativo, há, nesse caso, um crédito de passivo, tá, por incrementos, ou um crédito de patrimônio líquido. Como a gente viu também na aula passada, os ativos representam as aplicações. Então, toda aplicação requer uma origem. A origem desses recursos são os passivos e o patrimônio líquido. Okay? Como o patrimônio líquido representa, né, também, na verdade, é representado, além da injeção do capital dos sócios, pelo valor gerado pela empresa, né, pelo resultado da empresa, então as receitas e despesas seguem o mesmo raciocínio do patrimônio líquido. Então, as despesas devem ser debitadas, né, que são reduções do benefício econômico, então são reduções do patrimônio líquido, e as receitas, que representam incrementos no patrimônio líquido, são a crédito. Aí na apostila de vocês têm um resumo, um quadro resumo que mostra essa situação. Tá? Então, por exemplo, uma situação onde você tem uma conta de ativo, um caixa, tá, que te representa, tá, um bem, né, um recurso disponível pela empresa, e você queira registrar um aumento desses recursos, um aumento do dinheiro disponível na empresa. Então, nesse momento, você tem que fazer um lançamento a débito. E do contrário, caso você tenha registrado, que você queira registrar uma diminuição desses recursos disponíveis pela empresa, tá, em forma de dinheiro, você faz um lançamento a crédito. E, do contrário, com relação às obrigações, por exemplo, se você tem contas a pagar com algum fornecedor, à medida que você contrai novas obrigações com esse fornecedor, então há um incremento das obrigações. Nesse caso, você tem que fazer um lançamento a crédito nas contas a pagar, e à medida que você vai pagando essas contas, então você vai se desfazendo dessas obrigações, há uma diminuição das obrigações e aí um lançamento a débito. Okay? Para realizar esses lançamentos, a gente tem alguns livros contábeis. Tá? Os mais comuns são os livros diário, que faz as anotações, né, das operações contábeis por ordem cronológica, e o livro Razão, que consiste no agrupamento de valores em contas de mesma natureza. A partir do Razão é que a gente consegue apurar o saldo final das contas. Na próxima aula, vamos entender, apropriar melhor esses lançamentos contábeis e procurar compreender um balanço patrimonial. Até lá!